programa nosso aqui e hoje terei a honra de ser o âncora dessa nossa navegação aqui. Eu com Maurício Lousado, Orlando Merluzzi e Luiz Arthur Nogueira, novamente aqui na sua telinha para o nosso 4 em Pauta. Muito bem, meus amigos, eu que estou aqui em Jundiaí, frio hoje em Jundiaí, mas uma cidade muito legal, muito gostosa de se viver, como sempre. Onde está você, Maurício Lousada? Eu estou pertinho de você também, Jundiaí, curtindo o mesmo frio e a chuva que chega aos pouquinhos, chove, para, chove, para, chove, para. Onde você está, meu querido Luiz Arthur Nogueira? Maurício, continuo preso no meu QG aqui em São Paulo, essa quarentena que não acaba nunca, reabre, não reabre. E você, Orlando, por onde anda? Eu estou aqui nos estúdios do Pensamento Corporativo, em Santana de Parnaíba, berço dos bandeirantes. Pois é, que cidade linda, Santana do Parnaíba. Mas é isso, para você que acompanhou o nosso 4 em Pauta da semana passada, hoje tem mais. Se você não acompanhou, aproveite hoje que os assuntos estão quentes. Então, para isso, roda a vinheta do Concordo e Discordo. Vamos lá. Voltamos aqui com Concorda e Discorda, lembrando para que você se inscreva no nosso canal aqui 4 em Pauta no YouTube, que você também envie isso para os seus amigos, compartilhe, faça com que as pessoas possam ver também essa mesma oportunidade. E vamos para a primeira pergunta do Concorda e Discorda. Ele não quer tocar no sininho, não adianta, ele não quer tocar no sininho. Ah, isso aqui é o sininho? É o sininho, É o sininho assim? No caso do Luiz Arthur Nogueira, começa com o sininho e vai virando economia. Boa. O Luiz hoje ele está assanhado hoje aí. Mas vamos lá. Primeira pergunta do Concorda e Discorda é o seguinte, olha, esse assunto realmente é polêmico, ele esteve em todas as telas da internet nesses últimos dias aí, também nos veículos de comunicação, televisão e rádio. Vamos lá. Com a morte de George Floyd, para quem não acompanhou, foi aquele cidadão negro que foi morto por um policial branco nos Estados Unidos. Então houve uma explosão de conflitos contra o racismo, que ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos. E a pergunta que se faz agora é o seguinte, há algo a mais além do racismo neste momento? Eu vou fazer essa pergunta aqui para o nosso amigo Orlando Merluzzi. Diz aí, Orlando. Opa, sim, há algo a mais e não é difícil da gente perceber. Esse caso é um caso muito triste, né? Mas não é o único. A história dos Estados Unidos ela é marcada, aí, pelo menos nos últimos 60 anos, por conflitos. E lá, a cada vez que tem um assassinato, que tem uma violência, um caso de violência, você tem a explosão de conflitos e tudo a partir de um estopim. Agora, essa situação de hoje ela é um pouco diferente da situação de 1968, quando Martin Luther King foi morto. Eu até fiz um comentário sobre isso no meu livro. Martin Luther King, ele surgiu mesmo, foi em 55, com o caso da Rosa Parks em Montgomery. Agora, o conflito de hoje, ele não é maior que o de 68, mas ele tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, lá, era um caso de segregação racial, era um caso de violência e tinha uma causa que já vinha de alguns anos. Hoje, a gente tem mais coisa. Na minha opinião, você tem, além do caso da segregação, você tem desemprego nos Estados Unidos, que está chegando a 42 milhões, acho que 42 milhões de pessoas. Você tem a pandemia, né? E você tem uma insatisfação muito grande. Então, eu acho que com tudo que está acontecendo. Agora, você tem também as fronteiras hoje, elas são ultrapassadas de forma muito mais fácil. Por isso, eclodiu esse tipo de conflito em outros países. E a minha preocupação é que isso possa também acontecer no Brasil. Então, sim, tem mais coisa do que simplesmente a explosão racial, a questão da segregação. Tem a questão da pandemia, tem a questão do desemprego, tem a situação da crise econômica, e aí, meu amigo, juntou tudo e não sabemos onde isso vai parar. Agora, Trump tem eleição daqui a 5 meses, hein? Em 68,
O Richard Nixon, ele assumiu aquele controle, aquela frase, né, de pela lei, né, alguém tinha que ser pela lei e pela ordem, só que ele era oposição. O Trump hoje assumiu a mesma frase em respeito, né, para assegurar a lei e a ordem. Só que o Trump é situação e hoje tem concorrente. 68 Nixon não tinha. Então não sabemos o que vai acontecer. Os próximos 5 meses vão ser bastante interessantes e preocupantes. Deu 3-0 aí? Ué! 3-0. Ninguém 3-0. Assunto encerrado, vamos para o próximo tópico. Não, brincadeira. Não, legal. 3-0. Aliás, muito obrigado pela aula de história, Orlando Merluzzi, porque foi uma aula de história junto aí com o seu comentário, né? Ô Maurício, o Orlando, ele parece aquele repórter eco, testemunho ocular da história. É verdade, sacanagem. Sacanagem. Esso. Não quer fazer merchan, é por isso. Quem vai comer? Quem Fala você aí, indica aí, Orlando, agora para falar sobre o assunto? Como é que é? Quem você quer que comente? Quem que eu quero que comente? Eu quero que todos vocês comentem. Ao mesmo tempo? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu gostaria que o Maurício Lousada comentasse. Por favor. Obrigado. Na verdade, eu concordei plenamente com você. Eu não me sinto com conhecimento histórico tão amplo quanto o seu, mas eu concordo que todos esses elementos contribuem para as manifestações, o que, ao meu ver, não tira em nada a legitimidade do movimento antirracista, né? O fato de ter outras coisas envolvidas não ilegitima, pelo contrário, eu acho que dá ainda mais força. Eu queria acrescentar isso e dizer que muitas vezes os movimentos, né, de protestos, movimentos sociais, eles surgem de coisas pequenas, como no Brasil surgiu aquela questão da passagem, acho que eram 20 centavos ou algo assim, e acabou se tornando algo maior. Simplesmente porque nós temos essa questão da conformidade comportamental, que é quando eu vejo alguém fazendo, eu me lembro que eu posso fazer também. E como cada um tem a sua causa, então nós podemos unir muitas causas juntas. O problema é que às vezes essas causas são conflitantes entre si, acaba havendo conflitos físicos e depredações, e existe muita gente que se aproveita. Por exemplo, os saques que nós vemos nos Estados Unidos, nada tem a ver, de fato, com o movimento antirracista. São pessoas que entram ali e acabam se aproveitando. Como aconteceu com o Brasil, acho que se chamavam Black Blocs, se eu não me engano, ou algo assim, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? 2013. Mas isso, a gente tem que tomar muito cuidado só com o seguinte detalhe: o fato de ter outros motivos não ilegitima a causa principal. A causa antirracista, que é uma causa que deve ser defendida por todos, e parabéns a quem está fazendo assim. Eu faço parte, inclusive, dessa causa. Todo mundo concordando? 3-0. Concordo duplamente com você, Maurício. Concordo duplamente. Maravilha. Então, estamos, por enquanto, com 4-0, porque Orlando concordou duplamente comigo. Muito obrigado. São 2 concordos. Vamos zerar a tela. Eu vou pedir para o meu querido Aguinaldo Oliveira comentar. Por favor, Aguinaldo. Eu tenho comentário para... lembrar que o que o Orlando falou em relação ao START realmente acontece. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi criada em função do assassinato do Franz Ferdinand, né? Que foi lá no centro da Europa, não é isso? Então você vê que às vezes um detalhe, uma situação que envolve um ato pode dar um estopim numa série de movimentos. É óbvio que isso acontece quando esse ânimo já está acirrado, entende? Não é que vai acontecer um negócio hoje e amanhã todo mundo vai virar. Não, já existe essa tendência. Eu acredito que lá nos Estados Unidos, em especial, existe muito ainda o racismo, principalmente em estados como Mississippi, que não foi o caso, né? Mas as Carolinas, né, do Sul e do Norte, ainda existe muito forte essa questão do racismo. Aqui no Brasil ele é velado. E eu acredito que todas as vezes que haja, sim, um evento como esse, tem que ser colocado em pauta, sim, tem que ser feito realmente uma bagunça, um barulho, que é para não deixar passar batido, que é para ficar marcado. Vamos só refletir uma coisa: se nós três aqui vivêssemos, nós três cidadãos brancos, se nós vivêssemos lá no final do século XIX, talvez a gente tivesse também algum tipo de opinião diferente do que aquilo que tem hoje, porque baseia-se na cultura da época. Mas conforme essa cultura foi mudando, nós que vivemos nesse momento, nós temos a obrigação moral de levar isso para frente, até que num determinado momento o racismo seja uma coisa assim tão sem
possibilidades de existir que ninguém vai lembrar dele. É isso que as pessoas se é. perguntem, talvez, né, Aguinaldo, assim, como Mas alguém um dia pôde pensar assim, né? Eles eram racistas, mas como, né? Você Como é que entende? pode? Então, assim como a gente pensa em coisas da Idade Média como algo inconcebível nos dias de hoje. Então, eu acredito realmente que um dia nós vamos estar assim. Eu vi que foi 3-0 novamente, o nosso internauta deve estar perguntando, mas escuta, vocês escolheram um tema que todo mundo concorda, mas é que esse tema ele é tão forte, é tão importante, é tão evidente, e eu acho até difícil a gente discordar um do outro nesse momento, quando nós condenamos o racismo. Tá certo, Luiz Arthur Nogueira? Tá certo. Vou zerar as telas aqui então, Aguinaldo. Até para não ficar então repetindo os pontos que a gente concorda, a questão que o Orlando colocou do emprego, sem dúvida, um país com 40 milhões de desempregados leva as pessoas às ruas, porque as pessoas estão desocupadas, né? Inclusive, o que eu acho surpreendente é a coragem das pessoas de irem às ruas num contexto de pandemia. Então, o tema racial ficou tão forte que as pessoas não se importam de correr o risco da pandemia e vão protestar, o que eu acho super justo. Mas para fugir um pouco da análise, já que eu concordo com ela, com a análise que vocês fizeram, eu queria destacar 2 pontos aqui. É lamentável, é muito triste perceber o racismo nos Estados Unidos, sendo que acabou de ter um governo de 8 anos de um presidente negro, Barack Obama, e nada mudou. Você tem um ponto que a biografia, na minha opinião, a biografia do Obama não conseguiu incorporar de uma forma positiva, foi um combate ao racismo. Aliás, eu não percebi no governo dele nenhuma tentativa concreta de melhorar o problema. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, concordo que é uma minoria baderneira. Isso, infelizmente, acontece em qualquer lugar do mundo. Agora, eu vi uma cena tão triste que eu acho que coloca uma reflexão para nós, seres humanos em geral. Como o ser humano é mesquinho, é pequeno, né? Quando vai um grupo baderneiro e quebra uma loja e surge a oportunidade de você entrar numa loja e pegar um produto gratuitamente e ir embora, como nós somos tentados a fazer isso, né? Eu fiquei até me perguntando, será que se eu estivesse na porta daquela loja, era uma loja de tênis ali no centro de Manhattan, será que eu não teria a tentação de entrar lá e pegar um par de tênis e todo mundo fazendo isso? Como é triste, né? Então, minha conclusão óbvia é a seguinte, se a gente quiser transformar a sociedade em todos os seus aspectos morais, essa questão do racismo, ou a gente começa pelas crianças, que são puras, estão abertas a uma nova educação, ou a gente não vai ganhar esse jogo, porque nós adultos, infelizmente, nós somos incorrigíveis. A mudança começa pelas crianças. Nossa, me permita, por favor, Luiz Arthur, com relação a essa questão que você colocou da loja, me lembrou uma coisa que aconteceu na época da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, numa cidade lá no interior do Pernambuco, que aconteceu um saque coletivo. E eu acho que você tem muita razão quando diz que as pessoas têm um instinto, porque no dia seguinte foram flagradas as pessoas devolvendo aparelhos de TV, as pessoas voltando. Então, no instinto eu pego, depois eu penso, eu fiz errado, né? Então, eu acho que é muito... Como a minha área é comportamento, eu acho que tem muito disso no ser humano, do instinto, do fazer e depois pensar, será que eu fiz o certo? Aliás, você usou um termo agora há pouco que é bem da área de segurança, que é o coletivo. Qual é esse termo, Maurício? É a conformidade comportamental, né? Que é eu faço aquilo que eu vejo as pessoas fazendo. Em segurança se usa muito isso. Quando você, por exemplo, anda em alta velocidade numa via porque você vê que todo mundo está correndo, você corre também, atravessa fora da faixa porque pessoas estão atravessando, mas o inverso também é verdadeiro. Quando você está numa sociedade onde as pessoas fazem o certo, você passa a fazer o certo também. Isso é conformidade comportamental. Vamos fazer o certo nós, então, né, Orlando? Esse tema da conformidade comportamental é muito interessante, Maurício. Um dia a gente tem que explorar isso melhor aqui. Deixa eu zerar minha tela aqui. Bora. Só para finalizar o comentário do Maurício aí na questão do caminhão, do saque, né? Tivemos também, sempre que tomba um caminhão, as pessoas vão lá e saqueiam. Tivemos aquele caso do caminhão de livros, que tombou e as pessoas, ninguém saqueou, porque era livro. O pessoal vai falar, não, livro não pode roubar, tem que dar para as pessoas que realmente... É verdade. É a cultura. Vamos para a segunda pergunta aqui do nosso Concordo e Discordo. Verdade. Nessa primeira aqui a gente não gerou conflito, nós não discordamos. Vamos para uma outra aí que tem um pouquinho de polêmica, então. O governo brasileiro investe regularmente em verba de propaganda, a verba de propaganda em diversos veículos da internet. E aí, indagado a respeito disso, a Secretaria Especial da Comunicação, que é a SECOM, ela declara que não é o papel dela avaliar se os sites a quem ela patrocina disseminam ou não fake news, porque ela não quer censurar ninguém. Excluir determinados veículos de comunicação dessas verbas governamentais, Luiz Arthur Nogueira,
seria um ato de censura? Pergunta difícil essa, hein, Aguinaldo? Olha, eu tendo a achar que sim, seria uma censura, pelo fato de que é muito subjetivo dizer o que é fake news ou não é fake news. Talvez o grande debate da sociedade seja o que é fake news. Fake news, em tese, aí eu acho que o conceito, todo mundo concorda, fake news são notícias falsas, notícias não verdadeiras. Até aí, todo mundo concorda. Meu ponto é, o que é verdade, o que é mentira? Algumas coisas claramente são verdade, algumas coisas claramente são mentiras, mas outras é uma questão de opinião. Para você pode ser verdade, para mim pode ser mentira. E aí, como o exemplo que você cita, para trazer ao debate, que é um exemplo político, é o governo federal dizendo que pode e que não pode, aí virou guerra política. Aí as pessoas deixam de debater o que é fake news e falam o seguinte, se o site fala bem do Bolsonaro, é fake news. Se fala mal, não é. Por outro lado, o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro pensam o quê? Se fala bem do governo é verdade, se fala mal é fake news. E aí não tem critério. Então o que eu acho? Eu acho o seguinte, todo mundo tem que ter a liberdade de denunciar os sites que as pessoas julgam que façam fake news. Procure órgãos que possam receber essas demandas, procure o Poder Judiciário. Eu sempre acredito no seguinte, a palavra final deveria ser, numa democracia, do Poder Judiciário. Quem diz o que é certo e quem é errado na sociedade é o Poder Judiciário. A hora que você dá esse poder para o governo dizer, e nesse site eu anuncio porque ele fala a verdade, nesse site eu não anuncio porque ele fala mentira, a gente pode correr o risco de o governo achar que um órgão oficial da imprensa produz fake news. Ou o presidente não diz todo dia que o jornal Folha de São Paulo produz fake news. Então, por esse critério, ele não vai colocar nenhum anúncio no site da Folha, porque ele considera que tem fake news. Então, na dúvida, eu prefiro que a SECOM, Secretaria de Comunicação, faça o que ela está dizendo. Se ela não tem condições de dizer o que é certo e errado, e ela não tem condições, porque ela tem viés político, é melhor anunciem tudo e deixe que a população denuncie os sites que elas consideram que são irregulares. Eu vi que vocês oscilaram bastante de opinião. Eu fiquei o tempo inteiro assim. É super complexo, mas o resultado final, vocês três discordaram na maior parte do que eu falei. Então vamos começar com o Aguinaldo. Vamos lá, Aguinaldo. Os seus argumentos... Vamos zerar a tela aí, gente. O que acontece aí, Luiz? Eu concordo com você quando... Acho que foi brilhante essa sua colocação, quando você disse que o governo pode achar que alguma coisa é fake news e outra não. Na realidade, fake é fake, sempre é fake, né? O que é fake news? Por exemplo, uma notícia declaradamente mentirosa, quando eu crio uma notícia que não existiu. Isso existe muito na internet. Olha o que está acontecendo em Brasília hoje, né? E aí você pega uma foto de 5 anos atrás, de uma comemoração de um jogo do Brasil que o Brasil ganhou. Isso é fake news. Notícias fora de contexto, é fake news. Por exemplo, vídeos que eu pego, o Maurício Lousada falando de uma determinada coisa, eu vou pegando trechinhos e eu monto o Maurício Lousada falando que não gosta de cachorro. É fake news, porque ele tem 5 cachorros. Então, o que acontece? As pessoas produzem essas notícias. E existem alguns sites que eles são especializados, parece que existem para isso. A razão de existir daquele site é criar uma fake news pró-governo, contra-governo, de esquerda, de direita, e vem ao caso. O que me espanta é que esses sites continuem no ar. O que me espanta, e aí eu concordo com o Luiz Arthur Nogueira, é que não haja um órgão que seja independente e que abra processos contra este veículo de propaganda a ponto dele perder o direito de existir, e aí sim o governo não teria que ter essa preocupação. Agora, à medida de que isso não ocorra, eu acredito que o governo, qualquer órgão governamental, seja o governo federal como um todo, seja uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, uma Petrobras, deveria obedecer critérios para que ele pudesse anunciar ou não num determinado site ou televisão, e não ficasse simplesmente na questão ideológica, de o presidente ou o governador, ou sei lá quem, vai lá e decide, eu não quero que você anuncie na Globo, porque a Globo é declaradamente contra mim. Ou eu quero que você anuncie no Jornal da Cidade Online, porque esse jornal fala bem de mim. Entende? Eu acredito que deveria ter critérios muito definidos para que um governo pudesse ou não anunciar, sem contar o fato de haver uma fiscalização, e aí sim, através do judiciário, tirar do ar quem mente. Tá? Os três discordaram, mas quero ouvir a opinião do Lousada, porque normalmente ele me bate
com uma porrada bem na fuça. Vamos lá. Na verdade, eu acho que... Vamos ver na tela, por favor. Eu acho que aqui todos nós vamos ficar oscilando o tempo todo, porque há concordâncias e discordâncias em diversos momentos. Eu queria trazer uma visão um pouco mais sobre quem financia... discordou. Isso é fogo, isso é fogo. Quem financia toda a publicidade do governo, que é dinheiro público, né? E qual a finalidade de uma publicidade do governo? Para que existe? Não é para reeleger um governo, existe para fazer campanhas que sejam de interesse público, campanhas inclusive de saúde e tudo mais. E como esse dinheiro ele vem de cofres públicos e deve ser usado pela população, ele deve ser bem gerenciado, como uma empresa privada faz quando investe em publicidade. Então, eu acho que você avaliar se é fake news, eu não vou colocar, faz sentido. Por quê? Porque eu preciso estruturar minha verba para que eu tenha um melhor ROI, Return on Investment, retorno ao investimento daquela verba. E o melhor ROI é quando a minha publicidade atinge o maior número possível de pessoas com o fim que ela se propõe. Então, o governo ele não deveria avaliar se a Globo é contra ou a favor dele, porque a Globo tem audiência. Investir numa audiência na Globo, por exemplo, significa que aquela mensagem vai chegar num número grande de pessoas. O mesmo acontece em grandes veículos como Folha e tudo mais. Eu acho que quando há uma estratégia de eu investir num site que tem lá declaradamente fake news, eu estou dizendo o seguinte: eu estou apoiando quem continua produzindo notícias a meu favor e pouco importa a realidade e o objetivo do investimento em publicidade, que é levar informação à população. Pouco importa como a mensagem vai chegar a essas pessoas. O que eu quero é investir em quem continua produzindo coisas a meu favor. E eu não estou falando especificamente do governo Bolsonaro, estou falando de qualquer governo. Qualquer governo. O pensamento tem que ser como publicidade. Eu faço um investimento que tem retorno. Qual que é o melhor retorno? Onde tem mais audiência, onde eu vou atingir o maior número de pessoas. Se você, enquanto iniciativa privada, pensa assim, por que o governo que manipula uma verba que não é dele não pensaria dessa forma? Mas, então, Maurício, só para você finalizar o teu comentário, o site de fake news tem enorme audiência. Se o critério é audiência, vamos supor, uma propaganda do governo, use máscaras. Por que ela não faria sentido no site de fake news que vai atingir milhões de pessoas? O que a propaganda de máscaras tem a ver com o conteúdo fake news? É diferente? Associação da sua... Porque vamos dizer que o governo é uma marca, de certa forma. A associação da sua marca é algo que não é verdadeiro. Por exemplo, você acha que uma instituição, vamos pegar qualquer empresa grande aí, uma loja de varejo, ela gostaria... É um exemplo muito simples. Existem programas extremamente populares na televisão que mostram assassinatos, brigas. E existem marcas fortíssimas que não anunciam porque não querem associar sua marca àquele tipo de conteúdo. Não faz bem para a marca isso. Então, mesmo que haja audiência, lembra que eu falei, não é só a questão da audiência, é como essa mensagem se propaga, como se associa. Como uma marca não quer associar, né, a sua marca a uma situação de conflito, de gente morrendo, o governo também não deveria associar a sua marca, que é paga com dinheiro público, em elementos que comprovadamente não são verdadeiros e que só servem para reforçar notícias a seu respeito que não são verdadeiras, enganando a população. É uma forma de financiar. É essa a minha visão. O Orlando não falou ainda, Orlandinho. Você ficou no talvez ele ficou aí? Um monte de talvez. Qual que é o final? Sim, não ou talvez? Na verdade, eu discordo, não é sim ou não. Concordo, discordo ou talvez? Não, na verdade, então, como tem que ter uma posição mais definida, eu discordo, mas eu oscilei bastante, porque não é questão apenas da associação da marca àquele produto que o site veicula. A questão é, primeiro, o que é fake é fake. Segundo, você anunciando naquilo, mesmo que tenha uma grande audiência, deixa eu zerar minha tela aqui, mesmo que tenha uma grande audiência, você está fomentando. Esses sites vivem desse tipo de dinheiro. Então, você está fomentando. Então, eu vou lá, porque tem uma grande audiência, eu vou anunciar. Mesmo que o seu anúncio ele tenha um propósito muito favorável, o caso das máscaras, como você citou, eu não posso, isso não justifica um erro, não justifica o outro. Então, eu acho que anunciar num site que efetivamente produz
fake news, notícias fakes, você está fomentando, você está dando dinheiro para que esse pessoal continue fazendo isso. Agora, anunciar, ou deixar de anunciar no site, porque ele é a favor ou contra mim, não, aí são coisas diferentes. Uma coisa é minha ideologia, é eu gostar, eu ser simpático ou não àquele site. Outra coisa é ele realmente ter fake news, e nós estamos cheios de sites de fake news. E olha, fake news de direita e de esquerda. Nós temos os dois. E aí eu volto naquele comentário meu. Como é, Luiz? E de centro. E de centro. E eu volto naquele comentário do programa passado. Enquanto você não tem maturidade suficiente e não tem uma lei clara, objetiva, que puna efetivamente esse tipo de coisa, infelizmente, as redes sociais precisam tomar partido e elas acabam bloqueando, tirando do ar os sites que publicam notícias falsas. Tá? Muito bom. Muito bom. Eu só queria aproveitar, Aguinaldo, rapidamente, dizer o seguinte, teve um momento na sua fala que você disse assim, eu não sei por que esses sites ainda não estão fechados. Essa é uma posição que eu discordo. Aí eu acho que é censura. Você falar, eu vou fechar um site porque ele produz fake news. O que nós temos que responsabilizar é o jornalista que assina essa fake news ou a pessoa que assina. O grande problema é que muitas vezes esses jornalistas não existem, são pessoas falsas, né? Ou jornalistas ou pessoas. Esse é o grande problema. Precisa, nesse caso, de ter uma publicação de alguém que não existe de verdade, aí sim responsabilizar a pessoa pelo site. Mas acho que tirar o site do ar, aí sim é censura. Não, mas quando eu falo isso, viu, Maurício, até não era para a gente ter assim, essa réplica aqui, mas eu discordo de você, porque eu acredito que se o jornalista não existe, volta aí, vai encarar a realidade, volta aí. Cadê você? Não pode ter, é que não podia ter a réplica, vai. Não, mas não quero saber. Agora eu já estou falando. Ele é o âncora. Eu sou o âncora. Não, mas não é assim, não. Mas é que a partir do momento que esse jornalista não existe, pronto, tem um erro nisso aí, então não pode. Deveria ter essa sessão, né? Então, que responsabilize-se o jornalista, e se o jornalista não existe, infelizmente, a justiça, não eu ou você. Ou aí, a justiça. A justiça tira do ar. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O âncora, ele tem alguns privilégios no programa? Não tem, não. Nenhum, é só trabalho extra mesmo. Na verdade, o único âncora que tem privilégio aqui é o Aguinaldo, porque esse programa existe por conta do Aguinaldo. O Aguinaldo, apresentador do Café Corporativo, que vai para uma TV local em Jundiaí, nos convidou os três para um debate. E nós fomos convidados do Aguinaldo, e a partir desse convite é que surgiu o 4 em Pauta. Então, Aguinaldo, eu queria aproveitar aqui publicamente para registrar isso, em nome dos meus dois colegas, Orlando Merluzzi e Luiz Artur Nogueira, agradecer a você pela iniciativa de ter convidado e, de alguma forma, ter gestacionado, existe essa palavra? Gestacionado o 4 em Pauta. Tá certo. Legal, concordo. Aí eu concordo. Ó, vou até colocar um concordo aqui. Quem concorda aí? Quem concorda? Concorda. Aí. Boa, vou concordar também aqui. Boa. Talvez, porque na realidade ninguém faz nada sozinho. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Dica da semana: faça um programa e você consegue reunir pessoas. É isso aí, vai lá. Terceira pergunta do nosso 4 em Pauta, do nosso Concorde e Discorda. Hoje essa pergunta veio por e-mail. Então, se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta aqui para nós do 4 em Pauta, envie um e-mail para pauta@4empauta, escrito.com.br. E essa pergunta vem da Patrícia de Cássia Finardi, que é daqui de Jundiaí, e ela falou assim, olha, sobre a volta às aulas em escolas públicas e particulares de São Paulo. Existe uma proposta que está na mesa para o retorno em agosto, com uma aula por semana, uma vez por semana, 20% dos alunos vão à aula, nos outros dias, outros alunos aqui vão às aulas. E esses que não vão às aulas, que ficam em casa, estão em EAD. Maurício Lousada, isso é uma estratégia consistente? Ok, Patrícia, né? Esse é o tipo de notícia que, se você bater o olho só na manchete, de cara você já toma uma posição contra ou a favor, mas toma uma posição de cara, e é preciso você compreender um pouquinho melhor. E como chegou por e-mail e eu tenho acesso ao e-mail, eu tive a oportunidade de estudar os assuntos que mandaram para a gente. Então, eu fui dar uma olhadinha e descobri o seguinte: essa estratégia é uma estratégia de voltar 20% num sistema de rodízio, ou seja, 20% na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, 100% dos alunos iriam uma vez por semana na escola, 20% a cada vez. Mas, veja só, não é bem uma aula, é um plantão de dúvidas.
o conteúdo ele continua online, ou seja, todo mundo vai ter acesso ao conteúdo, quer dizer, todo mundo vai ter acesso, não. A gente sabe que muita gente não está tendo acesso, mas vai continuar do jeito que está, alguns tendo acesso e outros não, e os alunos vão para um plantão de dúvidas. Eu seria totalmente contra se conteúdos fossem passados para os 20% de uma forma diferente dos outros 80% que estão em casa naquele dia. Eu seria totalmente contra. Mas como se trata de um plantão de dúvidas, eu acho que é louvável. Considerando que, por exemplo, você tem em cada sala no estado aproximadamente 40 alunos, nós estamos falando de 8 alunos por dia. Então, esses 8 alunos iriam num plantão de dúvidas, o que, para mim, é um belo suporte para quem está, teoricamente, tendo conteúdo online. Veja só, eu sei que esse conteúdo online não está chegando nas pessoas, que as pessoas não têm celular, que as pessoas não têm acesso, eu sei disso. A minha análise é exclusivamente sobre voltar 20%, partindo do pressuposto que haja um cenário onde os alunos estão tendo contato com o conteúdo. Partindo desse pressuposto, eu acho louvável que volte 20%, mas eu acho que a gente tem que voltar mais atrás. É compreender que, de fato, o aluno, sobretudo da rede pública, não está tendo acesso verdadeiro ao conteúdo por falta de acesso a celular, por falta de banda de internet e tudo mais. Esse é o grande problema. Se isso tudo estivesse funcionando, 20% para mim seria louvável. Todo mundo concordou comigo. Quem ficou mais tempo no talvez, eu acho que também por conta, né, de faltar essa minha argumentação final que eu fiz no final, foi o Luiz Arthur Nogueira. Por isso, queria pedir para a gente zerar a tela. Eu vou considerar 3-0, mas nós vamos zerar a tela e eu queria ouvir você, Luiz Arthur Nogueira. Por que tanto talvez na tua vida? Será que é porque você e o Orlandinho compraram essa camisa na mesma liquidação? Pois é. O Orlando está aprendendo a ser mão de vaca comigo, né? Promoção você vai e compra, mesmo que seja igual, porque todo mundo a mesma. Bem, né? E detalhe, né? Quando você... a história é outra. O Orlando comprou 2 para poder economizar, o Luiz Arthur foi lá que não tinha comprado nenhum, convenceu o Orlando a vender pela metade do preço. A segunda com 50% de desconto. Exato. Muito bem. Aguinaldo, desculpa, Maurício, a questão é a seguinte, eu acabei concordando no final, porque você usou a expressão que é louvável. Eu acho que a volta é louvável, né? E acho até... Foi interessante que o Aguinaldo, quando fez a pergunta, ele falou, já volta em agosto. Eu teria feito a pergunta, só em agosto voltará, porque para mim já demorou demais. Mas por que eu fiquei no talvez, que é um ponto meio polêmico e espero até que vocês discordem, alguém pelo menos aqui discorde. Eu acho que a escola deveria seguir os mesmos critérios que a gente vai ter para outros ambientes fechados. Se, por exemplo, em restaurantes vai ter que ter cadeira sim, cadeira não, 1,5 metro de distância, né? As escolas têm que ter as carteiras espalhadas na sala de aula do mesmo jeito. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Achar que vai ser sustentável só 20% dos alunos com plantão de dúvida, a gente não vai voltar às aulas nunca. Assim, ou em algum momento você vai ter protocolo, tira metade das carteiras, faz metade um dia, metade no outro. Aos poucos, ou as crianças voltam a estudar, ou a gente vai ter, e aqui é o ponto principal da minha análise, os governantes quase não falam nada sobre educação. Podem reparar, a gente fala muito sobre economia, emprego, que é importante, a gente fala muito sobre o combate à pandemia, que obviamente é importante, mas ninguém se lembra da educação. Se nós perdermos este ano letivo, e no caso do Brasil é mais grave, porque o nosso ano letivo é de janeiro a dezembro, é diferente do mundo europeu, Estados Unidos, que está terminando agora o ano letivo. Então, eles tiveram o primeiro semestre normal o ano passado, que na verdade o primeiro semestre letivo é o segundo semestre, foi o segundo semestre do ano passado. Aqui não. Aqui a gente não teve aula esse ano. As crianças voltaram depois do carnaval, tiveram 1 ou 2 semanas e a aula já foi interrompida. Se a gente não voltar em agosto com aula mesmo, para valer, a gente vai comprometer o ano letivo. E acreditem, nenhum estudo sério foi feito ainda, mas eu suspeito que se uma geração inteira perder 1 ano de estudo, ou seja, o ano que vem, todas as crianças voltam para a mesma série que elas estavam esse ano, isso vai ter um custo social incalculável. A gente não tem ideia de qual é o impacto disso. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, a gente ficar 1 ano congelado sem aula. Então, é louvável, eu concordei com o Maurício, é louvável a volta, mas eu queria que ela fosse mais ambiciosa, acho 20% muito pouco. Muito bem, 2-1. Então, já que o Maurício concordou, e ele já tinha comentado, vou pedir para o Orlando, que discordou de mim, dar a opinião dele, todo mundo zerando a tela. Eu discordo quase que na totalidade. No início da sua fala, eu concordo. Não tem como
Mas eu acho o seguinte, que nós também já tivemos essa discussão aqui no programa, o ano, na minha opinião, o ano já está perdido. Não tem como você conseguir recuperar esse ano. Concordo quando você diz que vai ser uma tragédia, e é, mas o ano já está perdido. O que eu acho que nesse momento deveríamos estar trabalhando em um plano de recuperação desse ano perdido para o ano que vem. O ano que vem teria que ser intensivíssimo, intensivíssimo. Teria que ser o ano que vem para recuperar o ano perdido. E aí, quando você fala que não tem, que nossos governantes não estão olhando para a educação, felizmente a gente vê que muitos deles nem têm educação suficiente para olhar para ela, né? Mas é isso. Muito bom. Bom, 2-1, e aí? Faltou Agora Aguinaldo. eu comento para te dourar a pílula, né? Porque Vocês combinaram isso, né? Combinamos. Não, mas olha, deixa eu zerar minha tela aqui, peço para que vocês zerem também. E eu gostei do que o Maurício falou, gostei de uma parte do que o Luiz Arthur falou, mas eu concordo bastante com isso que o Orlando disse agora a respeito de preparar para o ano que vem, e que de uma certa forma esse ano já está perdido. Até aí eu concordo. Eu acho que realmente esse ano não é que ele está perdido, ele está comprometido. E eu acredito que pior do que nós termos uma geração que perde um ano, é a gente ter essa geração que fingiu que teve esse ano, que na realidade no conteúdo não teve, entendeu, Luiz Arthur? Eu acredito que 20% dos alunos, no ponto de vista pedagógico, não resolve nada, sabe? Não resolve nada. Se colocar 20% dos alunos hoje, mais 20% amanhã, mais 20% quarta-feira, sei lá, pedagogicamente é zero. Agora, no âmbito da readaptação, isso pode ser muito interessante. Então, eu acredito que essa é a parte válida. E eu tenho a sensação de que esse projeto, ele se baseia nisso. Vamos readaptar o aluno nas escolas. Aquilo que o Luiz Arthur falou, de colocar mesas distantes, como é que você vai colocar mesas distantes com a sala cheia, Luiz Arthur? Não dá. Então, você é obrigado necessariamente a reduzir o número de pessoas. Sim, e essa é a 50%, 50%. É, mas 50, 20, eu acho que dá na mesma, sabe? Eu acho que até faz sentido você começar com 20 para cair, para subir para 50, para depois subir para 70 e chegar em 100. Então, é nesse sentido que eu confesso para você que quando foi me apresentado, isso aí foi uma... Quando eu vi esse e-mail, imediatamente eu falei, não, mas isso aí não vai adiantar nada. Mas depois, refletindo a respeito, eu penso, poxa, no âmbito da reintegração do aluno dentro da sala de aula, isso pode fazer sentido. Então, essa é a minha opinião, vejo que os três concordaram comigo, e eu vou computar isso, vou marcar aqui no meu caderninho azul, que no dia 5 de junho, eu tive um 3-0. Muito bom! Terminamos vez assim. Que isso não deve acontecer nos próximos 6 meses, então é bom guardar esse dia como histórico mesmo. E você não vai ficar guardando essa lembrança para ficar botando vermelhinho para mim sempre quando eu falar, tá? Que isso aí é pegação no pé. Vamos procurar temas que então... dê 3 discordos no futuro para Aguinaldo. Nosso grande objetivo nessa semana. Vai estar escrito aqui no meu caderninho também. Vamos então para o próximo bloco nosso, que é o bloco do Sim ou Não. Roda a vinheta! Voltamos aqui no quadro Sim ou Não. Neste quadro aqui não tem debate. Nesse quadro nós recebemos aqui a pergunta por e-mail do nosso internauta e um de nós responde, simplesmente um de nós responde. Então, gostaria de saber se alguém já captou alguma pergunta aí no nosso e-mail 4empauta@, não, como que é? pauta@4empauta.com.br. Vocês estão me levando ao erro aí, né? Orlandinho levantou o braço aí, Orlando. Eu tenho aqui 2 coisas. Primeiro, que você falou que esse programa não tem debate. Isso às vezes dá uma raiva, né? Que a gente quer debater, quer replicar, mas não pode. É regra do programa. Agora, eu pesquei aqui, Aguinaldo, uma pergunta para você. E ela veio de 2 internautas que falaram a mesma coisa, muito próximos, tá? Um é o Alexandre Costa Curta, de Jundiaí. Opa! Aliás, está vindo perguntas de Jundiaí aí, para mim, eu não sei, viu? E o outro é Paulo Junqueira, de Franca. Eu vou resumir a pergunta. Aguinaldo, devido à situação de pandemia e isolamento, as eleições deste ano não deveriam ser adiadas para o ano que vem? Deveriam. Eu vou considerar que ele perguntou se deveriam. Eu vou dizer que sim, deveriam ser adiadas para o ano que vem.
O Alexandre Costa Curta, inclusive, eu conheço, é um grande brother aqui, goleiro, frangueiro pra caramba, mas é um cara que tem uma grande amizade com o Alexandre. Deveriam sim ser colocadas para o ano que vem, não tenho dúvida disso, porque nós vivemos um primeiro semestre tão complexo em relação à aglomeração, com todos os governantes dizendo para nós assim, olha, não saia à rua, fique em casa, não vá para onde tem aglomeração. Eu gostaria de saber qual é a possibilidade de se fazer uma eleição municipal, sim ou não, meus amigos, sem aglomeração. Vocês já lembram como que é uma eleição? Tem uma sessãozinha, só entra um por vez para votar, aquela fila enorme lá fora, as filas elas ficam no corredor das escolas, com uma fila andando ao lado da outra, como é que não vai ter aglomeração? Então, vamos deixar essa eleição para o ano que vem, os prefeitos e os vereadores ficam um ano mais, vai ter prejuízo político, a gente já sabe, existe talvez aí uma situação de... para de fazer assim que isso aí desconcentra a gente, tá? Mas existe uma situação... Esse é o objetivo dele. Vai existir, obviamente, uma instabilidade, aquelas pessoas falando assim, puxa, mas o Brasil já vive uma incerteza, mas é a título municipal. Se fosse uma eleição estadual, se fosse uma eleição federal, poderia até gerar mais. Mas municipal, eu acho que dá para a gente aguentar muito bem, e acho que neste caso aí não faz o menor sentido a gente jogar fora tudo aquilo que foi feito no primeiro semestre em função de uma eleição, de uma definição de quadro político municipal. Essa é a minha opinião. Vamos para a próxima perguntinha. O Luiz Arthur Nogueira não poderá falar zero em as telas. Mas eu juro para você que me há uma curiosidade. Fora do ar eu vou perguntar. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que eu peguei zero aqui. Zero a tela, então, Maurício. Sim, zero a tela. Espera só um minutinho aqui. É muita coisa, zero a tela, ler e-mail e tal. Veio pelo pauta@quatroempauta.com.br. Você pode aproveitar e mandar a sua, hein? Lembra disso. A pergunta vem da Fernanda Ananias, de São Paulo. Obrigado, viu, Fernanda, pela sua participação. Quatro em Pauta agradece a sua presença. A pergunta vai para o Luiz Arthur Nogueira. Ela diz assim, Luiz, num momento como este, que temos risco de recessão, é hora de gastar ou de poupar? Na verdade, ela está perguntando o seguinte, será que é melhor gastar, injetar dinheiro na economia ou agora é hora de poupar? Então, é hora de poupar, sim ou não, Luiz Arthur Nogueira? Olha, Maurício, a resposta é sim para a nossa querida internauta. Como é que ela chama mesmo, Maurício? É a Fernanda Ananias. Fernanda, obrigado pela pergunta. A resposta é sim do ponto de vista do consumidor. Eu estou deduzindo que ela perguntou do ponto de vista do consumidor. É hora de todo mundo ter cautela. É claro que para a economia, o mundo ideal seria todo mundo voltar a consumir o mais rápido possível, porque o consumo ajuda a acelerar a economia. Do ponto de vista do governo, é importante que o governo injete dinheiro na economia. Então, o governo aumenta os gastos públicos. Mas nós, consumidores, do ponto de vista das finanças aqui, domésticas, do nosso porquinho, é hora de a gente se proteger o nosso dinheiro, engordar aqui o nosso porquinho e, com muita cautela, gastar de forma responsável naquilo que é necessário. Né? E ser o quê? É momento de ser mão de vaca, fazer como eu e Orlando fizemos. Se tem promoção de camisa, a gente vai e compra a promoção em camisa. Ao contrário do nosso querido amigo aqui, Aguinaldo, que está aqui embaixo, diagonal, que tem muito dinheiro, por isso que ele está votando não, porque ele está consumindo, gastando. Como ele não vai poder ter réplica aqui, eu posso falar mal dele e ele não vai poder responder. Então, o Aguinaldo tem muito dinheiro, ele está gastando muito nessa crise, mas nós que não temos dinheiro, temos que engordar o nosso porquinho. É isso. Então, a resposta é sim, é hora de poupar. Juro que eu vou ficar quieto. Gente, mais uma perguntinha aí para sim ou não? Eu tenho aqui. Manda. Também pergunta do nosso internauta Roberto Alves, aqui de São Paulo, capital. Roberto Alves, ele pergunta para o Orlando. Ele gostou, Orlando, da notícia. Gostou, não, na verdade, chamou a atenção dele. Ele não diz aqui se ele gostou ou não, né? E que os Estados Unidos proibiram os voos da China, né? Que é um assunto bem polêmico. Entre nós, as duas maiores potências, uma proíbe o voo da outra, imagina o impacto disso no mundo. Mas a pergunta dele é muito objetiva para você, Orlando. Isso significa uma nova Guerra Fria agora entre Estados Unidos e China, sim ou não? Sim, e a bem da verdade, essa Guerra Fria ela já está acontecendo há algum tempo. Eu vejo duas situações aí. A primeira é que, eu acho que um erro estratégico
é os Estados Unidos achar que basta se juntar com a Inglaterra e eles podem dominar o cenário mundial. Não é bem assim. A China ela já é aliada da Rússia e o Vladimir Putin é aquele cara que quer ver o circo pegar fogo, né? O fogo no parquinho. Né? Então, mas essa guerra ela já existe. Só que essa Guerra Fria, que ela é uma guerra de... Hoje ela é diferente. Não me preocupa mais que nós não vamos ter o risco de um soltar bomba no outro, míssil, nada disso. A guerra hoje ela é em tecnologia, ela é uma guerra quântica, ela é em supercomputadores. A China tem 2 vezes mais supercomputadores que os Estados Unidos. Então, essa é a guerra hoje. E, logicamente, que China, juntando com Rússia, formam um eixo muito forte, muito poderoso lá do outro lado do mundo, e isso pode gerar, sim, conflitos com impactos econômicos, para o Luiz Arthur comentar, e com impactos em comportamento, para o meu querido Maurício comentar, e com impacto num monte de coisa para eu e o Aguinaldo darmos palpite. Sim, a resposta é sim. Muito bom. Eu também tenho aqui mais uma pergunta. Todos concordamos, vamos zerar a tela. Temos uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, Maurício Lousada. Espera aí, você está com o microfone mutado. Desculpa. Não, é só dizer assim, eu sei que isso aqui não é tréplica, eu só queria dizer que eu mudei do não para o sim pelo conceito do que seria uma Guerra Fria, viu, Orlando? Por isso que no começo me parecia aquela Guerra Fria que a gente viveu lá nos anos 80, mas vamos lá. Muito bom. Maurício, pergunta aqui para você vem do Valdomiro Pacheco, de Araraquara. Lembra, Orlandinho, que a gente foi para Araraquara, lá no Sesc, palestrar? Bacana aquela cidade, hein? Bacana, muito legal lá. E um belo auditório, hein? Nossa, palestrar em Araraquara requer muito treino, porque se você errar o nome da cidade, você é colocado para fora. E é um quebra-língua. Araçatuba, já era, né, Maurício? Araraquara. E Itaquaquecetuba? Nunca fui. Nunca fui para Itaquá. Já fui lá perto. Nunca foi para onde? Nunca foi para onde, Aguinaldo? Itaquá. Que intimidade é essa, hein? Lembra da música dos Mamonas, né? Não tinha trechinho? Mas para Arará você já foi, então vamos lá. Vamos lá. As federações de futebol querem garantir o retorno do futebol da Série A, só da Série A, tá? Aos gramados, considerando ser também um setor que emprega. Você entende que o futebol deveria voltar agora na virada do semestre? A pergunta é de Valdomiro Pacheco, de Araraquara. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria usar uma frase do Milton Neves que diz o seguinte: futebol é a coisa mais importante que existe dentre as coisas menos importantes, né? Então essa é uma frase dele. Então a minha resposta é que não deveria voltar exatamente neste momento de virada de semestre. Primeiro porque nós estamos ainda numa curva ascendente. E muitas outras áreas também geram muito emprego e não estão retornando. Mas o futebol poderia voltar, por exemplo, só com jogadores em campo e sem público. Ok, essa é uma boa justificativa e poderia voltar nesse formato. O problema é que, neste momento, ainda nós temos uma cultura onde as pessoas resolvem se reunir em bares para assistir jogo de futebol. As pessoas, por exemplo, num domingo, é muito comum você ver bares lotados e as pessoas ali sentadas assistindo um jogo de futebol. Será que a presença não física da torcida em campo não geraria a aglomeração de pessoas no momento em que nós estamos numa curva ascendente? Mas o futebol gera emprego. Mas muitas outras áreas também geram, por exemplo, a minha área, que é a área de palestras e treinamentos, eu acho que também não vai voltar dessa maneira. Então, existe o local físico onde o jogo acontece, mas tem aglomerações secundárias. Por isso eu acho que enquanto nós não tivermos uma certeza de que essa curva está estabilizada numa descendência, nenhuma área deve ser privilegiada em detrimento de outras, sob qualquer justificativa, porque a saúde vem em primeiro lugar. Então a minha resposta é não. Muito obrigado, Orlando. Fico muito feliz. Perfeito. Em complemento, você também não deve voltar, porque o Corinthians está muito ruim, é melhor não. Dá pra voltar agora. Será que é por isso? Será que no meu subconsciente apareceu isso? Esse é o melhor argumento. Não vai voltar nunca, né? Se for depender do Corinthians também, né? Engraçadinho. Não tem graça nenhuma. Vou soltar minha cadeira em cima de você aqui, ó. Tá certo. Vamos lá, vamos para o próximo bloco. Próximo bloco. Vamos lá, vinheta. Vamos
Vamos para a dica da semana aqui. Eu tô morrendo de rir ainda, porque eu fiquei com medo realmente dessa cadeira cair na minha cabeça aqui, viu? E o pior é se vem os 5 cachorros junto, né, Maurício? É verdade. Fica tranquilo, nada vai acontecer. Maurício, então vamos começar por você. Qual a sua dica da semana? A minha dica da semana é o seguinte: muita gente em casa querendo fazer cursos e tal, então a plataforma Udemy é uma plataforma que tem muitos cursos, são cursos pagos e alguns cursos gratuitos. Muitos cursos você começa gratuito e depois paga, mas são, viu, Luiz Arthur, fica tranquilo que é em torno de 23, 30 reais cada curso. Você que é um cara de mão fechada, vale a pena. Então eu queria te convidar a conhecer a plataforma Udemy, a gente vai colocar no descritivo. Udemy.com, tem cursos de todos os tipos, acho que vale a pena nessa época que você está em casa, em home office, em quarentena, fazer um curso e aprimorar os seus conhecimentos. Essa é a minha dica dessa semana. Muito bom! Orlando Merluzzi, qual a sua dica dessa semana? Que não seja um vinho de 800 reais. Não, eu vou mudar. A minha dica da semana vai para o portal Pensamento Corporativo, que é um portal sem fins lucrativos e que tem como objetivo fomentar as boas práticas da gestão. E vai estrear agora uma série de bate-papos, não são bem entrevistas, são conversas, bate-papos, chamada Valor para a Sua Empresa. E lá nós teremos especialistas de vários setores do mundo corporativo falando sobre logística, compliance, vendas, assistência técnica, etc, etc, etc. Então, essa é a minha dica. Acompanhe o portal do Pensamento Corporativo, que você vai assistir coisas muito bacanas lá. Luiz Arthur Nogueira, qual a sua dica na semana? Obviamente que vai ser para algum mão de vaca, mas vamos lá. Mas é uma dica de R$1.000. Você quer uma dica de R$1.000, Aguinaldo? Quer ganhar R$1.000? Não? É um vinho, Luiz? Não, uma dica para ganhar R$1.000. Aí você compra um vinho de 800 do Orlando, entendeu? Eu quero muito essa dica. Vamos lá, aqui, ó, dica Cara, do... se eu ganhar, não, na boa, se eu ganhar R$1.000, sabe a última coisa que eu faço é comprar o vinho do Orlando. Bom, para quem não entendeu a história do vinho do Orlando, é que um dia, num piloto, ele sugeriu um vinho de R$800. Aí o piloto acabou a gravação naquele momento, né? Mas é óbvio que era só um piloto, né, Orlando? Você jamais iria sugerir um vinho de R$800. Com o objetivo de acabar com esse estigma, eu tenho aqui uma garrafa d'água de 70 centavos. Que já... Bom, mas a minha dica é o seguinte... É uma dica que eu tomei na crise aqui, é algo que eu fiquei enrolando para fazer e a gente não tem motivo para enrolar, que é o quê? Trocar a sua conta de um banco tradicional que te cobra tarifa por um banco digital que cobra tarifa zero. Eu fiz isso. Eu tinha conta num desses bancos tradicionais, não vou citar o nome aqui para não fazer nem propaganda positiva, nem negativa. Esse banco me cobrava R$89 por mês de tarifas. Saí desse banco, fui para um banco digital que cobra tarifa zero. Se você jogar em qualquer planilha R$89 por mês que eu gastava, arredondando a conta, eu estou economizando durante um ano R$1.000 com uma simples troca de banco. Dá trabalho? Nenhum. Eu abri a conta no banco pelo celular, pelo aplicativo, é tudo super rápido. É mais rápido do que a gente imagina. Então, a minha dica é, não se acomode com o seu banco. Ou negocie uma redução de tarifa nele, ou troque por um banco digital tarifa zero. Show de bola, falou mão de vaca. Minha dica da semana... Concorda. Como que é, Orlando? O Maurício concorda. Todos nós concordamos, né? Nessa aí não tem como discordar, nem por pirraça, né, Luiz? É ou não? Verdade. É verdade. Vamos lá, minha dica da semana também, aí eu estou fazendo chover na minha horta, gostaria de convidar todos vocês, nossos internautas, participantes aqui do 4 em Pauta, para conhecerem a página no YouTube /Café Corporativo. O Café Corporativo é um programa na TV local, que também vai para o YouTube, que traz entrevistas relacionadas ao mundo corporativo, de uma diversidade muito grande, que já trouxe figuras como Orlando Merluzzi, como Maurício Lousada, como Luiz Arthur Nogueira e tantos outros aí de primeiro time da educação corporativa no nosso Brasil. Então, assim como você acompanha aqui o nosso 4 em Pauta, acompanhe também o Café Corporativo. Meus amigos, antes da gente encerrar... Aliás, um comentário, o Café Corporativo teve essa semana uma entrevista muito bacana com o Tejon.
Eu recomendo que as pessoas assistam. Ele dá algumas lições de vida lá e, no final, uma dica primorosa. E, como o Maurício falou no começo, o Café Corporativo é responsável por colocar esses 4 malucos aqui juntos, fazendo hoje este programa. Muito bom, quer dizer que o Orlandinho lembrou do nosso Café Corporativo aqui também. Aliás, o Orlando aqui, entre Orlando, Luiz Arthur e Maurício Lousada, acho que tem aí pelo menos umas 8 ou 9 participações de vocês, individualmente, fora a coletiva. Muito bom. E nós vamos encerrando o nosso 4 em Pauta de hoje, que é sexta-feira, véspera de sábado, estamos aí chegando no final de semana e, graças a Deus, nós não vamos trabalhar no final de semana, ou será que vamos? Eu acho que palestrante, jornalista, gestor trabalha todos os dias da semana, não é verdade, meus amigos? Mas vamos lá, vamos encerrar essa semana aqui da maneira costumeira, com muita diversão, com muita alegria, com muita paz e com desejo de que todos vocês, nossos internautas queridos aqui, possam também ter aprendido alguma coisinha com esse 4 em Pauta. Sim ou não, galera? Nossa, Maurício, você está reluzente, hein? É porque reclamaram que vazou aqui o meu chroma key, então agora eu vou colocar aqui, ó, porque aí nem dá para perceber que vazou, ó, fica tranquilo. Mas, o Maurício, esse teu fundo tá muito bacana. Eu acho que devia ficar esse daí daqui pra frente, viu? Ficou legal? Sai da minha careca, assim, ó, pra todos os Só que você não pode mexer a cabeça muito. Nunca mais. Orlandinho, onde você tá? Que cenário é esse? Eu te falo uma coisa, ele tá num lugar muito longe, porque até chegar lá e voltar é que nem mandar pra Estação Espacial ISS. De novo, velho. Orlandinho, onde você está? está? A maior biblioteca do mundo fica na Irlanda. Não falei que era longe? É por isso que a internet tá ruim. Volta pro Brasil, Orlando. Volta! E o Luiz Arthur Nogueira tá onde, Luiz? São Francisco. São Francisco. Vamos finalizando o programa de hoje aí com o tchau, bye, Luiz Arthur Nogueira. Coloca aquela música California Dream. Põe essa música pra gente ouvir, vai. Pois é, vamos lá. Show, abraço. Até a próxima semana aqui em mais um 4 em Pauta. Alô, galerinha. Boa. Fechamos. O Orlando saiu, né? Quantos cachorros são? 5. Meus cachorros latindo aqui, ó. Vamos editar essa parte, peraí. Qual é a opinião dele? Sensacional. Olha o que você criou aqui no Brasil. O cara campainha.